Shirley amava seu companheiro e confiava totalmente nele. Entretanto, Paulo passou a agir estranhamente com o tempo, ao ponto de Shirley ter medo de não conhecer verdadeiramente a pessoa que se uniu. Ela tinha certeza de que seu marido estava envolvido com algo obscuro. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Em uma noite quente, menos de 10 meses após se conhecerem, Paulo levou Shirley a um pequeno restaurante com uma vista impressionante. Depois do jantar, Paulo pegou as mãos de Shirley sobre a mesa e, olhando nos olhos dela, começou a falar. Shirley, desde o momento em que te conheci, minha vida se transformou de uma forma que nunca imaginei ser possível. Você me trouxe amor, alegria e uma felicidade que nunca pensei que encontraria. Com você, todos os dias são uma nova aventura emocionante. Não consigo imaginar minha vida sem você ao meu lado. Shirley, você me faz o homem mais feliz do mundo. Quer se casar comigo? Lágrimas brilharam nos olhos de Shirley enquanto ela suspirava, com dificuldade em encontrar as palavras. Sim, Paulo, eu aceito. Não há nada que eu queira mais do que passar o resto da minha vida com você. Depois do casamento, a vida de Shirley e Paulo parecia um conto de fadas. Eles compartilhavam uma felicidade palpável, uma casa cheia de amor e projetos futuros juntos. No entanto, com o passar dos dias, Shirley começou a notar pequenas fissuras naquela imagem perfeita. Numa noite tranquila, Shirley e Paulo estavam sentados na sala, folheando um álbum de fotos antigas de Shirley, rindo e contando histórias. O ambiente era leve até que Shirley, movida pela curiosidade e pela vontade de saber mais sobre o homem que amava, perguntou a Paulo sobre suas fotos antigas ou histórias da infância. Paulo, que até aquele momento estava relaxado e sorrindo, congelou por um momento antes de desviar o olhar. Ah, você sabe como é minha família, nunca se tratou de tirar muitas fotos, e bom, não são histórias que valham a pena contar. Shirley percebeu a mudança sutil na postura de Paulo e sentiu um pouco de desconfiança. Por que você sempre evita falar sobre o seu passado? Todos nós temos histórias de infância. Outro dia, enquanto planejavam uma pequena viagem, Shirley tentou abordar o assunto novamente. Paulo, você já viajou bastante antes? Conte quais lugares você visitou. Paulo, parecendo desconfortável com a pergunta, respondeu de forma evasiva. Ah, já estive em alguns lugares, nada de muito interessante. Prefiro me concentrar no agora. O passado é passado. Shirley se sentiu frustrada e ainda mais desconfiada da resposta vaga de Paulo. Ela não conseguia entender por que ele era tão reservado sobre sua vida antes dela. Há algo que ele não quer que eu saiba. Cada vez que tento saber mais sobre seu passado, ele muda de assunto. Isso está começando a me preocupar. A situação veio à tona quando, em uma conversa casual com amigos, alguém perguntou sobre a infância de Paulo. Ele imediatamente mudou de assunto, fazendo uma piada para desviar a atenção. Mais tarde, quando estavam sozinhos, Shirley confrontou Paulo. Paulo, percebi que você sempre muda de assunto quando alguém pergunta sobre seu passado, isso está me preocupando. Tem algo que você não quer que eu saiba? Paulo olhou para Shirley. Shirley, acho que é melhor deixar algumas coisas para trás. Não é que eu não queira compartilhar minha vida com você, é só que não quero que meu passado afete nosso presente. Embora Shirley tentasse entender, não pôde deixar de sentir que o amor que eles compartilhavam era de alguma forma construído sobre uma base incompleta. Eu amo Paulo, mas como podemos construir um futuro juntos se ele não confia em mim o suficiente para compartilhar seu passado? Um dia, enquanto organizava alguns documentos, Shirley encontrou uma caixa velha cheia de fotos e cartas que nunca tinha visto antes. Paulo entrou na sala naquele momento e, ao ver a caixa em suas mãos, sua expressão mudou drasticamente. Paulo, o que é isso? Por que você nunca me mostrou essas coisas? Perguntou Shirley, sentindo uma mistura de curiosidade e preocupação. Paulo rapidamente tirou a caixa das mãos dela, respondendo com uma frieza incomum. São apenas coisas velhas e sem importância, é melhor esquecer isso. Shirley tentou abordar o assunto várias vezes, mas Paulo sempre evitou, aumentando suas suspeitas e preocupações. O que mais Paulo está escondendo? Pensou Shirley. Essa dúvida começou a minar a confiança que ela depositava nele, tornando os momentos juntos tensos e cheios de perguntas não formuladas. A situação piorou quando,
Em uma noite, sua casa foi invadida. Enquanto Shirley estava fiscalizando a casa após o arrombamento, o alívio de ver que nada de valor havia sido levado rapidamente se transformou em um profundo sentimento de vulnerabilidade. E se eles voltarem? Pensou Shirley, seu coração batendo rápido de medo. Estou realmente segura aqui? Paulo, acho que deveríamos chamar a polícia, disse ela em voz alta. Não é preciso chamar tanta atenção fazendo isso. Eu vou cuidar disso, respondeu Paulo. Shirley ficou perturbada com a reação dele, sentindo-se ainda mais isolada em suas preocupações. Esses acontecimentos levaram Shirley a questionar tudo o que sabia sobre o homem com quem se casou. Uma noite, enquanto Paulo dormia, ela não resistiu e decidiu procurar mais respostas, vasculhando a caixa de fotos e cartas. Ela encontrou endereços de cidades que ele nunca mencionou ter morado e nomes de pessoas que pareciam importantes, mas sobre as quais ele nunca falou. Seu coração estava acelerado pelo medo e pela traição. Quem é você, Paulo? Sussurrou Shirley, na escuridão do quarto, sentindo uma profunda angústia. Numa noite de sexta-feira, Shirley e Paulo regressaram de um jantar tranquilo, rindo e compartilhando momentos do dia. Ao se aproximarem de casa, uma estranha premonição tomou conta de Shirley. Quando abriram a porta, esse sentimento foi confirmado. A casa havia sido revirada, objetos espalhados pelo chão. Era a terceira vez em alguns meses que eles se deparavam com uma cena de invasão. Não acredito nisso, Paulo. De novo? Isso já está ficando insuportável. Precisamos fazer alguma coisa, disse Shirley, com a voz trêmula e um misto de raiva e medo. Paulo, olhando em volta com uma expressão frustrada, relutantemente respondeu, eu sei, mas ligar para a polícia? Você realmente acha que isso vai ajudar? Sim, eu acho que isso já foi longe demais. Esta é a terceira vez, Paulo. Não podemos simplesmente fingir que está tudo bem e não fazer nada a respeito, insistiu Shirley, pegando o telefone para chamar a polícia. Enquanto aguardavam a chegada da polícia, o silêncio entre eles era pesado, carregado de tensões não resolvidas e preocupações não expressas. Paulo andava de um lado para o outro, claramente desconfortável com a decisão de Shirley de envolver as autoridades. Você não acha que isso só vai trazer mais problemas para nós? Talvez você devesse ter me deixado resolver isso do meu jeito, disse Paulo, em voz baixa, mas a tensão era palpável. Paulo, não podemos viver assim, com medo do que vai acontecer toda vez que saímos de casa. Precisamos confiar na polícia. Precisamos de uma solução real para isso. Não é normal que nossa casa seja invadida 3 vezes em tão pouco tempo. Está acontecendo alguma coisa e eu quero saber o que é, respondeu Shirley. Quando a polícia chegou, Shirley relatou os incidentes anteriores, expressando sua crescente preocupação com a segurança. Os oficiais ouviram com atenção, tomaram notas e garantiram que iniciariam uma investigação completa. Paulo, embora presente, permaneceu notavelmente quieto, trocando olhares preocupados com Shirley. Depois que a polícia saiu, Shirley virou-se para Paulo, buscando nele algum conforto, mas também clareza. Paulo, precisamos ser honestos um com o outro. Há algo que você não está me contando, algo relacionado a essas invasões? Paulo evitou o olhar de Shirley, a complexidade de suas emoções evidentes em seu rosto. Shirley, juro que não sei por que isso está acontecendo, mas prometo que vamos resolver isso juntos. Naquela noite, enquanto Shirley tentava descansar um pouco entre a confusão e o medo, ela pensou, por que sempre é a nossa casa? E por que Paulo se opôs tanto à ideia de chamar a polícia? Sentindo crescer sua desconfiança em relação ao homem com quem dividia sua vida, a decisão de finalmente chamar a polícia contra a vontade de Paulo marcou um ponto de virada para Shirley. Talvez seja hora de encarar a verdade, por mais assustadora que seja, pensou em seu coração. As dúvidas sobre o passado de Paulo e a recorrência dessas invasões a mantiveram acordada, refletindo sobre os próximos passos. Poucos dias após o incidente, a polícia voltou à casa de Shirley e Paulo com o relatório preliminar da investigação. A expressão do policial era séria, mas havia uma clara falta de boas notícias em seu semblante. Shirley e Paulo o receberam na sala, a tensão entre eles era palpável enquanto aguardavam as conclusões da pesquisa. Infelizmente, não temos conclusões definitivas neste momento, começou o policial, olhando diretamente para o casal. A análise não revelou impressões digitais ou outras provas conclusivas, uma vez que nada de valor foi roubado, apenas revirado,
torna-se ainda mais complicado determinar as intenções por trás dessas invasões. Paulo, mantendo a compostura, perguntou com voz firme: e então, o que isso significa para a nossa segurança? Existe alguma recomendação ou medidas que deveríamos tomar? O policial suspirou antes de responder que, por enquanto, recomendamos reforçar as medidas de segurança doméstica, como sistemas de alarme, câmeras de vigilância e talvez até mudar algumas fechaduras. Continuaremos investigando, mas sem evidências claras, é difícil prever se ou quando algo assim poderia acontecer de novo. Shirley sentiu um misto de frustração e medo. Então estamos sozinhos nisso, pensou ela, preocupada com a ideia de não ter respostas ou proteção suficiente sobre a possibilidade de ser alguém que os conhecia tentando enviar uma mensagem. Se há algo que você lembra, algum detalhe que possa parecer irrelevante, por favor, nos informe. Às vezes, são os mínimos detalhes que ajudam a resolver um caso. Depois que o policial saiu, o clima na casa de Shirley e Paulo ficou ainda mais tenso. Medo, frustração e incerteza foram trazidos pela investigação sem conclusões. Shirley notou Paulo se contorcendo no sofá, uma das mãos pressionada contra o peito. Paulo, o que há de errado? Você está bem? Perguntou Shirley, preocupada. Paulo tentou responder, mas tudo o que conseguiu foi um sussurro rouco, lutando para respirar. Dor, não consigo respirar, ele conseguiu dizer entre respirações curtas e dolorosas. O pânico tomou conta de Shirley. Sem hesitar, ela ajudou Paulo a levantar-se, apoiando-o com um braço enquanto segurava as chaves do carro com a outra. Vou te levar para o hospital agora. Vai ficar tudo bem, Paulo. Estou aqui, disse ela, tentando manter os dois calmos. No caminho para o hospital, Shirley dirigiu com uma mão no volante e a outra segurando a mão de Paulo, pálida e ofegante ao seu lado. A cada suspiro, uma onda de medo tomava conta dela, temendo o pior. Quando chegou ao hospital, Shirley praticamente carregou Paulo para dentro, gritando por socorro. Uma equipe de emergência rapidamente se aproximou, colocando Paulo em uma maca e correndo com ele para a área de emergência. Por favor, cuide dele, implorou Shirley, com lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Sentada na sala de espera, Shirley sentiu-se desamparada, com medo e preocupação consumindo cada pensamento. Eu poderia ter feito algo para evitar isso, ela se perguntou, repassando todas as decisões que tomaram juntos. E se tivéssemos ignorado os sinais? E se tivéssemos insistido em conversar mais sobre nossos medos? Depois do que pareceu uma eternidade, um médico se aproximou, sua expressão calma trazendo um sopro de esperança. Ele teve um ataque de pânico muito grave, agravado por estresse extremo. Conseguimos estabilizá-lo e ele está pedindo para ver você, explicou o médico. Isso significa que ele vai ficar bem? Não haverá consequências a longo prazo? Perguntou Shirley, com a voz um pouco trêmula de preocupação. A ansiedade que ele estava sentindo precisará de cuidados, descanso e possivelmente de acompanhamento psicológico para controlar o estresse. Os ataques de pânico podem ser gerenciados e tratados com a terapia apropriada e, se necessário, medicação. Mas é crucial identificar e lidar com as fontes de estresse em sua vida, respondeu o médico, com uma voz cheia de empatia e compreensão. Shirley assentiu, absorvendo as informações. Passamos por algumas situações estressantes recentemente. Nossa casa foi invadida diversas vezes, isso nos afetou muito, confessou, sentindo um nó se formando em sua garganta enquanto admitia em voz alta o que estavam enfrentando. Entendo. Situações como essa podem definitivamente contribuir para o nível de estresse de uma pessoa. Seria benéfico para Paulo, e talvez para você também, Shirley, conversar sobre esses eventos com um profissional. Às vezes, ter um espaço seguro para se expressar e processar essas experiências pode fazer uma grande diferença na recuperação, sugeriu o médico, parando na frente da porta do quarto de Paulo. Quando Shirley entrou no quarto e viu Paulo dormindo, uma sensação de desamparo a invadiu. Observando-o ali, vulnerável e inconsciente das tempestades que os esperavam fora daquele quarto de hospital, ela se sentiu imersa em um mar de incertezas e medos. A cada respiração calma de Paulo, o contraste com a tempestade em seu próprio coração ficava mais evidente. Ela se sentou ao lado da cama, com as mãos tremendo, seus pensamentos correndo incontrolavelmente. Como vamos superar isso? A pergunta ecoou em sua mente, trazendo consigo uma avalanche de preocupações. A recorrência das invasões em sua casa acrescentou uma camada ainda mais densa de terror à situação. E se da próxima vez não tivermos tanta sorte?
E se eles voltarem enquanto estivermos lá? O pensamento a aterrorizou, fazendo seu coração bater mais rápido. A insegurança em sua própria casa, o lugar que deveria ser seu santuário, a deixou paralisada de medo. Ali estava o enigma do passado de Paulo, uma caixa de fotografias que ele se recusava a abrir. Shirley sabia que as respostas para muitas de suas dúvidas sobre as invasões e ataques de pânico de Paulo poderiam estar escondidas nas sombras de um passado que ele insistiu em manter fechado. O que Paulo está escondendo e por que o assombra agora? Ela queria gritar as perguntas, mas o medo do que as respostas poderiam revelar a silenciou. A noite no hospital se arrastou, cada hora parecendo mais longa que a anterior. Shirley, exausta pelo turbilhão de emoções e preocupações, finalmente adormeceu numa cadeira ao lado da cama de Paulo. Seu sono foi agitado, marcado por suspiros e movimentos repentinos, refletindo as ansiedades que a assediavam. Mesmo no descanso, o ataque de pânico que derrubou Paulo foi um sinal alarmante de que as pressões e os medos que ele estava tentando suprimir estavam começando a transbordar, ameaçando não apenas sua saúde mental, mas também o delicado equilíbrio de sua relação com Shirley. Enquanto ela dormia, Paulo contemplou a gravidade de sua situação, sua mente agitada por pensamentos e preocupações que se recusavam a ser silenciadas. A ideia de revelar seu passado, de abrir aquelas portas que há muito estavam fechadas para Shirley, surgiu em sua mente como um fantasma, apenas para ser prontamente rejeitado. Não posso fazer isso com ela, pensou. Não posso arrastá-la para o caos do meu passado. A decisão de manter seu passado escondido não era fácil, mas em sua mente era a única maneira de proteger Shirley da dor e das complicações que tais revelações inevitavelmente trariam. Paulo sabia que enfrentar as consequências das invasões em sua casa já era um fardo bastante pesado para ambos. Revelar seus segredos passados serviria apenas para aprofundar o abismo de incerteza e medo que parecia estar se formando entre eles. Após receber alta, Paulo e Shirley retornaram para casa em um silêncio desconfortável. Shirley estava nervosa, sem saber o que esperar de Paulo. Ao chegarem em casa, ela estava prestes a começar a falar, mas foi interrompida por Paulo, que anunciou sua decisão de revelar seu segredo. Respirando fundo, Paulo sentou-se e convidou Shirley a se sentar ao seu lado. Com determinação, ele finalmente pegou a caixa que havia guardado por tanto tempo e começou a compartilhar sua história. Paulo revelou que sua infância foi marcada por sofrimento. Ele tinha 6 irmãos e uma irmã. Todos, exceto Klaus, um irmão mais velho, eram filhos de pais diferentes, mas todos moravam com Alana, mãe de Paulo. No entanto, sua mãe estava sempre envolvida em confusões, usando drogas ilícitas e álcool. A estabilidade na vida deles era efêmera, ocorrendo apenas quando a mãe se envolvia com um novo criminoso que oferecia moradia em troca de serviços, incluindo o envolvimento das crianças em atividades ilegais, como o transporte de mercadorias ilícitas pela favela em que viviam. Aos 15 anos, Paulo conseguiu fugir desse ambiente tóxico e construiu uma nova vida longe de sua família. No entanto, recentemente, seu irmão biológico, Klaus, o encontrou. Klaus, agora viciado em drogas, começou a aparecer secretamente na casa de Paulo em busca de dinheiro para sustentar seu vício. Embora Paulo tentasse ajudá-lo de diversas maneiras, Klaus recusava qualquer forma de apoio e passou a invadir a casa de Paulo em busca de dinheiro quando este não estava presente. Explicou que os ataques à casa não eram tentativas comuns de roubo, mas sim ações desesperadas de seu próprio irmão em busca de dinheiro para sustentar seu vício. Por esse motivo, Paulo evitava chamar a polícia, pois, apesar dos erros de Klaus, ele ainda nutria um amor profundo por seu irmão. Shirley ficou chocada ao ouvir toda a história. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, revelando uma complexidade e uma carga emocional que ela jamais imaginou. Após ouvir a história de Paulo, Shirley ficou em silêncio por um momento, processando todas as informações. Ela olhou para Paulo, vendo a dor e a angústia em seus olhos, e sentiu compaixão por ele ter suportado tanto sofrimento em silêncio por tanto tempo. Finalmente, ela se aproximou e abraçou Paulo com força, deixando-o sentir seu apoio e amor incondicional. Paulo, eu sinto muito que você tenha passado por tudo isso. Embora eu me sinta chateada por você ter escondido isso de mim durante tanto tempo, é compreensível, disse ela, com sinceridade. Paulo sentiu um peso sendo levantado de seus ombros ao receber o abraço caloroso de Shirley. Nos dias que se seguiram, Paulo e Shirley tentaram se aproximar de Klaus e ajudá-lo diversas vezes, mas Klaus nunca aceitou sua ajuda. Certo dia, Paulo soube que seu irmão faleceu durante uma troca de tiro entre gangues. Paulo chorou.
Embora não fosse muito próximo do irmão, as lembranças do passado voltaram com tudo em sua mente. No entanto, sentiu-se aliviado por não ter que passar por tudo isso sozinho. Shirley passou a apoiá-lo ainda mais. Com o tempo, as feridas do passado começaram a cicatrizar e uma nova vida começou a se desdobrar diante deles. Você acha que Paulo conseguiria lidar com essa situação sozinho, sem revelar seu passado para sua amada? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.